Está escrito assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, nós estamos diante do Senhor, Pai. E diante da Tua Palavra, e os nossos corações devem tremer diante da Tua Palavra, Pai. Diante da verdade de que o Senhor está falando aos nossos corações, Pai. Diante da verdade de que todas as vezes que abrimos a Tua Palavra e somos fiéis a ela, o Senhor está falando com a Sua igreja, Pai. Ó Deus, em especial hoje, pedimos que o Senhor nos ensine um pouco sobre esse assunto tão importante que faz parte da nossa vida, sobre o trabalho, Pai. Ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos transforme através, Deus, da palavra de Gênesis, Pai. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que possamos aprender mais um pouco, Senhor, do que é ser a imagem e semelhança do Senhor, do que é de fato trabalhar, do que é de fato exercer e cumprir aquilo para o qual o Senhor nos chamou, Pai. Ó Deus, fala conosco, fica conosco, que nos edifica, Pai. Em nome de Jesus que oramos, Deus. Amém. Talvez você esteja se perguntando, né, por que a gente abriu em Gênesis para falar sobre trabalho, né? Afinal, a concepção que nós temos no nosso mundo contemporâneo é que trabalho, ele é um fardo. Quem aqui não vê a hora de chegar segunda para começar a trabalhar, né? Você dorme domingo ansioso, fala, nossa, não vejo a hora de acordar segunda-feira para ir para o meu trabalho, porque o meu maior sonho é, na verdade, tem algumas pessoas que eu vejo que queriam que todos os dias fosse segunda-feira, né? De fato, a gente sabe que isso não é verdade. No nosso mundo atual, as pessoas consideram o trabalho uma fadiga, um fardo, alguma coisa que mais atrapalha, ou somente algo que faz com que você ganhe dinheiro para que você pague as suas contas. E a gente sabe que essa ideia não é bíblica, né? Essa ideia contemporânea da palavra trabalho, que vem de um instrumento que eles usavam para tortura, ou um instrumento que eles usavam para prender o gado e marcar o gado, é daí que vem a palavra trabalho, trípoli, se eu não me engano. E a gente guardou isso pra gente, e a gente muitas vezes toma o nosso trabalho, os nossos afazeres como alguma coisa chata, sabe? Como algo maçante, algo meio sem sentido, sabe? Alguma coisa que toma o seu tempo, que rouba a sua alegria. E aí você acorda pela segunda e você fala, meu Deus, eu tenho que ir pro meu trabalho, encontrar aquele desgraçado do meu patrão, ou encontrar aquela pessoa infeliz que trabalha comigo, sabe? Que somente, que fala de mim, que não teme ao Senhor, e aí os fofoqueiros. Você tem que, às vezes, você trabalha num ambiente de trabalho que não é agradável. Eu tenho certeza que você não dorme domingo ansioso para que chegue segunda-feira, para que você vai encontrar aquele seu chefe que só te enche a paciência. Porque, de fato, na nossa cultura, o trabalho ele se tornou um fardo, algo pesado, algo cansativo, alguma coisa que rouba a nossa paz, que rouba a nossa saúde. Nós temos visto aí tantas pessoas que têm se adoentado por causa do trabalho, ou por doenças físicas, estresse, úlceras, gastrite nervosa, pessoas que têm passado por problemas psicológicos por causa do trabalho. Porque, de fato, na nossa época, o trabalho tomou essa proporção, né? A gente tem visto muito mais o trabalho como um fardo, como algo chato. E eu gostaria que nós meditássemos em Gênesis, justamente para que a gente quebre essa ideia. Porque nós partiremos das Escrituras e nós partiremos da obra do Senhor para entendermos aquilo que é o trabalho. Porque, na verdade, um dos temas mais tratados em Gênesis é trabalho. A começar por Gênesis 1. Em Gênesis 1 nós vamos ter a definição daquilo que Deus diz que é o trabalho. Para a gente fazer um pano de fundo, as definições de trabalho a gente vai encontrar do verso 3 em diante, até mais ou menos o verso 31. Mas para a gente poder fazer um pano de fundo, para a gente entender a fundo o porquê devemos trabalhar, o que é o trabalho, eu vou dar uma breve explicação sobre Gênesis, sobre esses primeiros versículos, porque são versículos muito curiosos, e eles falam muito sobre a nossa fé. O primeiro versículo começa assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Esse versículo é incrível. De fato, a base da fé cristã vem desse versículo. Porque nós cremos que o universo ele não veio do nada. Ele não foi organizado pelo caos. Nós não acreditamos que a energia cósmica fez com que a matéria se fundisse, então criasse o átomo, então as moléculas se formassem e a ordem fosse trazida à existência. Nós não acreditamos nisso. Na verdade, nem a ciência acredita nisso, né? Segundo a lei da termodinâmica, diz que as coisas elas se desgastam e elas têm a tendência de se desordenar e não se de ordenar. Então, a ideia da própria ciência é que o universo ele não pode ter vindo do caos, porque o caos não traz ordem a nada.
E a nossa fé, a fé cristã, acredita que o universo foi formado por quem? Foi formado por Deus. E é interessante que Gênesis começa dizendo que no princípio Deus criou todas as coisas. Ou seja, antes que se houvesse alguma coisa, Deus ele já existia aqui. A primeira verdade que nós vemos em Gênesis é isso, é de que Deus é o protagonista de toda a história. Porque antes que houvesse matéria, antes que houvesse universo formado, antes que houvesse um átomo, qualquer coisa, Deus, ele já existia. Vinícius, o que Deus fazia antes da existência? Nós não sabemos. Eu estava ouvindo um sermão do Jonas Madureira, e ele dizia que Agostinho respondia muito bem essa pergunta. Quando perguntava a Agostinho, o que Deus fazia antes de criar todas as coisas? Agostinho dizia, Deus preparava o inferno para pessoas que fazem perguntas como essa. Porque de fato a Bíblia não trata isso. Nós não sabemos o que Deus fazia antes da criação. Nós não sabemos como é que Deus se portava no universo, mas de fato a Bíblia começa a narrativa dizendo que no princípio Deus já existia. Ou seja, ele é o protagonista da história. E além de ser o protagonista, a Bíblia diz que ele criou. Isso também nos apresenta uma verdade muito importante que eu queria que você guardasse no seu coração. Porque essa é a verdade que vai levar o homem a trabalhar. O fato de que Deus é o quê? Ele é criador. E se Deus é criador, o que ele precisa fazer? Se Deus é criador, ele precisa fazer o quê? Criar. Ufa, que susto. Se Deus é criador, ele precisa criar. Então a Bíblia diz que no princípio ele criou. E o que ele criou? Gênesis define que ele criou os céus e a terra. E perceba, a ideia aqui de dizer que Deus criou os céus e a terra, o que Moisés está fazendo não é dizer que Deus só criou o céu e criou a terra. Não, a ideia é de todas as coisas. De que tudo que existe, de que toda a matéria, Deus criou. A partir do nada, ele chamou todas as coisas à existência. Toda a matéria que era necessária para a existência do nosso planeta, Deus criou. Então, mas perceba que do verso 1 para o verso 2, nós temos uma ruptura muito grande. Porque no verso 1 nós temos a afirmação de que Deus criou todas as coisas plenas, como elas deveriam ser. Deus cria toda a matéria necessária à existência. Mas no versículo 2 diz que a terra era o quê? A terra era sem forma e vazia. Isso nunca te causou estranheza e perguntas? Como é que Deus cria todas as coisas? Mas o verso 2 diz que aquilo que Deus criou era sem forma e vazio. A tradução para essas palavras sem forma e vazia tem a ideia de caos, ruína. Que é a palavra sem forma, algo que está deteriorado. Algo que está em caos. E a ideia da palavra vazia é algo inabitável. É como se a terra fosse criada, mas as coisas não estavam ordenadas. Era um completo caos. Sabe, era um ambiente inabitável ainda. Então perceba, o que nós temos nesses 2 primeiros versículos é a verdade de que Deus cria todas as coisas, mas aquilo que Deus criou se encontra numa situação de caos, se encontra inabitável. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele se movia sobre a face das águas. E a ideia da palavra Espírito de Deus se mover sobre a face das águas, na tradução mais clara que temos, é a ideia de uma ave que sobrevoa uma região em busca de um lugar para pousar, mas não encontra. Por quê? Porque aquele lugar é inabitável. Vocês lembram da pomba que Noé soltou na arca? Aquela pomba voou, mas ela não encontrou o ninho. Então ela voltou para a arca. Essa é a ideia de que o Espírito de Deus, ele pairava sobre a face das águas. Por quê? Porque a terra era inabitável. Porque ainda não estava pronta. Deus cria a matéria necessária, mas as coisas ainda não foram ordenadas. E grave muito bem, a terra estava sem forma e estava vazia. Essa, como eu disse, a verdade de que Deus é criador e a verdade de que a terra estava sem forma e vazia é o pano de fundo para a gente entender o que é o trabalho. Porque depois da Bíblia afirmar isso em Gênesis, o versículo 3 diz que Deus começa a trabalhar. Ou seja, aquilo que ele criou, toda a matéria necessária, precisava ser ordenada. E se você perceber, nos 6 dias da criação, o que Deus vai fazer é solucionar esse problema. Que problema? De que a terra era sem forma e vazia. E como é que Deus resolve o problema da forma? Nos 3 primeiros dias.
No primeiro dia ele cria a luz, no segundo ele cria o céu, no terceiro ele cria a terra, o mar, as plantas. Ou seja, ele está arrumando a forma da terra. Ele separa céu, ele separa terra, ele separa mar. Ou seja, o problema da forma está sendo resolvido. Porque antes a Bíblia diz que tudo era caos, era abismo, era a ideia de que era só água. E era trevas, não existia luz. Então Deus começa a trabalhar, e Deus diz, haja. E haveu. Sabe, Deus diz, haja. E existiu. Eu acho que esse verbo devia existir, porque combina muito com Gênesis, né? Eu acho muito poderoso, haja e haveu. Sabe, é como se a inexistência respondesse ao Criador. Eu fico imaginando Deus antes de todas as coisas, Ele olhando e dizendo que haja luz. Então a matéria que Ele já havia criado se ordena e forma a luz. Porque Ele já havia criado a matéria, a terra já existia, mas ela estava o quê? Sem forma e vazia. E para resolver esse problema da forma, como eu disse, os 3 primeiros dias da criação, Deus trata disso, Ele cria a luz. Então Ele faz o que? Ele separa, Ele começa a resolver a forma, Ele separa aquilo que é escuridão, Ele separa aquilo que é luz. E Deus olha para aquilo e diz que isso é bom. Então houve tarde e manhã. Olha que interessante, a luz Ele chamou de dia, e as trevas Ele chamou de noite. E no segundo dia da criação, Deus disse, haja entre as águas um firmamento. As águas já estavam lá. Lembra que eu disse, Deus já havia criado toda a matéria, mas agora Ele começa a separar as coisas. Então a Bíblia diz que Deus faz surgir no firmamento, a nossa atmosfera. E Ele separa as águas abaixo do firmamento, e as águas acima do firmamento. E assim termina o segundo dia, e no terceiro dia, Deus Ele então começa a juntar as águas num só lugar. Você consegue perceber que incrível como Deus está ordenando a forma da terra? Então Ele começa a separar a água. Ele diz, água, você vai ficar até aqui. Então Ele começa a juntar as porções de terra seca. Ele diz, aqui vai ser terra, aqui vai ser água. E Ele começa a ordenar as coisas. Então Ele ordena para a terra, que toda a terra produz o quê? Relva. Que as árvores frutíferas, que as plantas sejam produzidas. Você consegue perceber o que Deus está fazendo? Deus está pegando toda a matéria que Ele criou. Ele está organizando. Guarde muito bem essa palavra. Deus está organizando. E por que Ele precisa organizar? Para resolver o primeiro problema. Nossa, estou parecendo Cebolinha hoje, né? Ele está tentando resolver o primeiro... Tentando não, Ele está resolvendo o primeiro problema da terra. De que a terra era sem forma. E para algo que não tem forma, Deus precisa dar forma. E como é que Ele faz isso? Organizando o caos. Organizando a matéria. E toda a matéria responde ao Criador. Toda a matéria responde à vontade divina. Então as coisas começam a se ordenar. A água responde a Deus e obedece o Senhor. E ela se ordena no seu lugar. E nós vemos isso até hoje. Se você vai à praia, você deve agradecer a Deus que as ondas não tomam o lugar das casas. Eu recebi um convite de um amigo chamado Rui Galo. Ele me convidou para ir em Nazaré assistir a temporada de ondas gigantes com ele. Eu lembro que eu pedi autorização para o meu patrão. Meu patrão falou, não, pode ir, fica à vontade. Mas não sei por que eu desisti. E na época foi batido o recorde mundial. Pegaram uma onda de 36 metros de altura. Eu falei, nossa, eu perdi, eu podia ter assistido. Mas eu me lembro que o Rui Galo contando, ele falou, Vinícius, nós víamos lá do farol, aquela onda enorme, o surfista bem pequenininho cortando aquilo. Você já pensou, se Deus não tivesse dado ordem ao mar, uma onda de 36 metros, tomando a costa de Portugal? Portugal já era muito grande, né? Talvez não sobraria nada. Mas perceba, essas coisas continuam a ser como elas são ainda hoje, por quê? Porque a palavra do Criador gritou à matéria e disse, você vai existir aqui, e aqui é o seu limite. E Ele disse para a terra, aqui é o seu limite, é aqui que você tem que estar. E perceba que fantástico, Deus ordena para que a terra produza relva, e a terra produz. Deus ordena para que as plantas cresçam, e elas crescem. Deus dá ordem para que as árvores sejam frutíferas, e deem sementes, para que essas sementes continuem a ser frutíferas também, a fecundar a terra.
E Deus está fazendo o quê? Deus está organizando. Guarde sempre isso no seu coração. Os 3 primeiros dias, Deus está resolvendo o problema de que a terra estava em ruínas, estava sem forma. E nos outros 3 dias da criação, Deus começa a resolver o outro problema, é que a terra estava o quê? Vazia. Por que a terra estar vazia é um problema? O vazio é um problema. Por quê? Porque Deus cria a terra para uma coisa. Sabe, imagine você que você vai preparar uma surpresa de aniversário para sua namorada. Tofolhas começou a namorar agora, e aí ele falou, não, eu quero fazer uma moral com a Jennifer. Então ele vai lá, ele fala, pai, eu preciso que você deixe a casa para mim, que eu quero convidar os meus amigos, quero fazer uma festa. Ele organiza tudo muito bonitinho, ele monta uma festa surpresa, ele coloca lá flores, coloca tudo que existe de mais belo, tudo que a Jennifer gosta, tudo que ela é apaixonada, ele deixa tudo aquilo maravilhoso. Ela ainda não sabe, ela ainda não chegou. Mas todas aquelas coisas que foram feitas primeiro, foram feitas para quem? Para Jennifer. Então, se ela não for, ou se ela não estiver ali, não faz sentido, há um vazio. E havia esse problema com a terra. A terra agora estava em forma. E aquilo que está ordenado e em forma, precisa ser preenchido. E do dia 4 ao dia 6, Deus começa a resolver esse problema. E ele começa pelo céu. Lembra onde ele colocou a luz? Onde ele colocou o firmamento? Então Deus cria o sol, a lua, as constelações, as estrelas. Ele chama a existência o exército dos céus. E ele diz, haja. E essas coisas passaram a haver, a hajar. Isso é fantástico. Sabe, Deus está gritando as coisas. E ele diz, exista. E elas obedecem. Porque ele é o rei. Ele é o Senhor da criação, Ele é o governante, guarde muito bem essas palavras. Ele é rei, Ele é governante, Ele é a autoridade da criação. Quando Ele diz, as coisas respondem à sua vontade. Porque Ele é soberano. E se Ele chama alguma coisa que não existe à existência, esta coisa passa a existir. Então a Bíblia diz que no 4º dia Deus coloca o sol para governar o dia e a lua para governar a noite. E não tem sido assim por anos? Por que amanhã nós temos certeza que ao acordarmos nós veremos o sol? Por que nós temos certeza que todas as noites a lua governará? Porque um dia Deus disse para eles, exista e governe. Deus ordenou que eles existissem e eles vão estar lá para sempre. Porque eles continuam a obedecer a esse chamado poderoso do Senhor. Lembra do que eu estou dizendo? Deus está preenchendo a terra. Agora ela está ordenada, mas está vazia. Então Ele coloca o sol, Ele coloca a lua, Ele coloca as constelações. Ele começa a encher o céu com as coisas mais belas e lindas. Hoje você olha para o céu, não sei se você já teve a oportunidade de olhar para um telescópio. Aquilo é maravilhoso. Eu tive um amigo no seminário que ele tinha um telescópio que dava para ver a lua. Sabe que coisa incrível. Sabe, você olha para aquilo e você fala, meu Deus, parece que alguém pintou aquilo à mão. Com as suas crostas, os seus buraquinhos. Sabe, parece que foi tudo um belo de um artista que fez. Porque Deus está começando a embelezar a sua criação. Lembra que eu disse, ela já tem forma. E agora Ele começa a preencher. No 5º dia, a Bíblia diz que Deus ordena para que os mares, lembra que Ele separou a terra seca dos mares? Então Ele ordena que esses mares sejam cheios de peixes. E Deus traz à existência toda a vida marinha, com todas as suas diversidades, com todas as coisas maravilhosas e incríveis que existem, que são tão complexas para nós. A Bíblia diz que Deus chama a existência em uma só palavra. Ainda hoje eu estava vendo um vídeo de como as orcas caçavam as cachalotes. O macho de uma cachalote pode pesar até 36 toneladas. E uma orca de apenas 9, 10 toneladas, trabalhando em bando e em grupo, eles conseguem atacar um macho. Aquilo é incrível. Sabe, de como os golfinhos conseguem andar por toda a imensidão dos oceanos e não se perderem. Sabe, de como as coisas mais simples da existência
até as mais complexas, Deus trouxe à existência quando Ele disse, haja. E o que aconteceu? Haveu. Isso é incrível, é fantástico. Porque a matéria está respondendo ao seu Criador. Eu não sei como é que aquele peixe se formou, mas quando Deus ordenou a matéria, todas as coisas se formaram como deveriam ser, na sua complexidade, com todos os seus detalhes, com toda a sua beleza, Deus trouxe a existência. Então a Bíblia diz que os mares se tornaram produtivos, os peixes, e Deus olhou para o céu, aquele céu maravilhoso, governado pelo sol e pela lua, pelas estrelas, e Ele disse que hajam aves que preencham esses céus, porque Ele está resolvendo o problema. A terra não pode ser sem forma e vazia, não pode haver caos, não pode de forma alguma ser inabitável. Então Ele diz para os céus, se encham de aves. Então as mais belas das aves começaram, até o urubu, até a pomba, que fica lá no centro, enchendo a nossa paciência. Sabe, então os céus se tomaram de toda a vida, de toda a sua beleza. Sabe, cada ave habitando no seu canto. Umas são mais resistentes ao frio, outras gostam do calor. Sabe, outras gostam dos idosos que jogam milho. Sabe, cada uma na sua complexidade, cada uma na sua beleza. Mas Deus disse, haja. E existiu, e haveu. E no sexto dia, a Bíblia diz que Deus criou todos os animais. Ele diz, a terra produz animais, segundo a sua espécie. Então todas as grandes feras da terra existiram. Deus trouxe à existência os animais selvagens. Deus trouxe à existência no sexto dia os animais domésticos. E também no sexto dia da criação, o que Deus fez? Eu acredito que vocês já tenham lido Gênesis. O que Deus fez no sexto dia da criação? Deus criou. O que Deus criou? O homem e o quê? Deus criou o homem e a mulher. Olha que fantástico, Deus cria o homem à sua imagem e à sua semelhança. Então no sexto dia, além de criar os animais, Ele cria homem e mulher. E agora nós vamos tomar um pouco de mais tempo no verso 26. Quando Deus começa a povoar a terra, olha que interessante. Por que você acha que Deus deixou o homem e a mulher por último? Por que Deus não criou o homem no primeiro dia da criação? Sabe por que Deus criou o homem depois de criar a luz, depois de criar toda a atmosfera, depois de ter criado os animais, a relva? Você consegue perceber o que Deus está fazendo? Deus está fazendo aquilo que o Tobias vai fazer um dia. Ele preparou o cenário. Ele arrumou todas as coisas. Ele deixou tudo pronto. E aí chegou o homem. E aí chegou a coroa da criação de Deus. Por quê? Porque agora a terra era o quê? A terra era habitável. Você consegue perceber? Deus resolveu o problema. Ele trabalhou por 6 dias fazendo o quê? Ordenando o caos, tornando aquilo que era ruína habitável, organizado. Então, no verso 26, Gênesis diz, então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E agora diz o quê? Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Verso 28 diz que Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Você consegue perceber que é algo fantástico Deus está fazendo? Deus tornou a terra habitável. Ele organizou o caos. E agora, por organizar o caos, Ele cria o homem. Ele coloca esse homem na terra. E Ele diz para esse homem agora, qual que é a sua função? Fazer aquilo que eu fiz. Organize.
E o que que Adão fazia? Adão organizava a terra. Deus disse para o homem, sabe, sejam férteis, multipliquem-se, subjuguem e dominem. É aquilo que nós chamamos na teologia de mandato cultural. Quando Deus cria o homem no 6º dia da criação, Ele cria a sua imagem, por quê? O que que Gênesis 1 nos revela? Que Deus é o quê? Deus é criador. Deus é organizador do mundo. Deus é ativo, Deus está trabalhando. Então, quando Ele cria o homem à sua imagem e semelhança, é natural que esse homem faça o quê? Seja criativo, produza. E é por isso que Ele diz, governe, domine. A ideia de Deus é dizer, trabalhe. Por 6 dias, Deus trabalhou para que nós olhássemos para o trabalho de Deus e fizéssemos o quê? Fizéssemos o mesmo. Então, segundo Gênesis, o que é trabalhar? Trabalhar é organizar. É tornar o ambiente habitável. Sabe para que você vai toda segunda trabalhar? Para organizar. Para tornar o ambiente habitável. O chamado de Deus para o homem é para que o homem cuide de toda a realidade que Deus criou. É por isso que Deus chama o homem à existência e diz, multipliquem-se, sejam férteis, subjuguem e dominem. Então aqui nós quebramos esse primeiro paradigma, o trabalho não é um fardo dos deuses, como acreditavam os gregos, que dizia que os deuses deram trabalhos ao homem para que o homem se cansasse. Nós conhecemos aquele mito do homem que empurrava a pedra pela montanha. O trabalho dele era empurrar a pedra até o topo. O que acontecia quando chegava no topo? A pedra rolava para o outro lado. Ele corria lá, empurrava de novo. Não, isso não é trabalho. E olha que interessante. O que diz no começo do verso 28? Alguém pode ler, por favor? A primeira frase do verso 28. Alguém pode ler, por favor? Gênesis 1, verso 28, a primeira frase. Deus, o que Deus fez? Deus os abençoou. E qual que é a bênção de Deus? Aquilo que vem a seguir. Fertilidade, fecundidade. E o quê? Trabalho. O trabalho é uma bênção de Deus. Quando Deus diz ao homem, domine, subjugue, ou trabalhe, isso é uma bênção do Senhor para nós. O trabalho é uma bênção de Deus para o homem. É Deus dizendo ao homem, aquilo que eu fiz na criação, vocês devem fazer também. Sabe, Deus está dizendo, olha como eu fui organizado, olha como eu trouxe ordem às coisas, olha como eu tornei o ambiente habitável. Agora vocês devem fazer isso. Então Adão começa a nomear os animais. Nomear é dar ordem, é organizar. Ele começa a dividir as coisas. Ele começa a governar o jardim. Por quê? Porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. E como alguém criado à imagem e semelhança de Deus, todos nós somos chamados a trabalhar. Todos nós somos chamados a, de alguma forma, organizar o caos à nossa volta. E perceba que no capítulo 3 de Gênesis em diante, nós temos um grande caos. O que acontece no capítulo 3 de Gênesis? O homem cai. E até o capítulo 20 de Apocalipse, tudo que nós temos é o quê? É queda, é enfado, é sujeira, é poeira, é caos. E para esse homem que teria que lidar com essa realidade, o que Deus diz? Subjugue, domine, governe, trabalhe. Percebe, você consegue entender agora o que é o seu trabalho? O trabalho nada mais é do que você organizar as coisas. Você tornar as coisas funcionais. Você tornar o ambiente habitável. Isso é trabalhar. Quando um professor sai de sua casa para dar aula, o que ele está fazendo? Ele está organizando. Ele está produzindo vida. Ele está tornando a vida ele está tornando o mundo habitável. Perceba, se cada pessoa da sociedade fizer o seu trabalho, o mundo se torna organizado.
Sabe, se você num dia de trânsito aqui em Maringá encontrar um sinaleiro que não funcione, você vai encontrar o quê? Desordem. E por que desordem? Porque alguém não fez o seu trabalho. E porque alguém não fez o seu trabalho, causou caos. Ou seja, trabalhar é fazer aquilo que Deus fez, é ordenar as coisas, é organizar. A queda não tirou essa capacidade do homem. Não tirou esta ordem que Deus deu ao homem. Por quê? Porque isso é uma bênção que Deus deu ao homem. A bênção de poder, diante da realidade criada, organizar as coisas. E isso deve ser uma coisa fantástica aos nossos corações. Por quê? Porque isso deve mudar a nossa perspectiva de trabalho. Porque agora você vai acordar pela segunda e você não vai falar, ah, meu Deus, vou ter que encontrar o desgraçado do meu chefe. Não. Você vai falar, Senhor, eu vou lá para aquele lugar feliz porque eu fui chamado a organizar. Eu fui chamado a tornar a coisa habitável. Eu fui chamado a resolver problemas. Eu fui chamado a nomear. Eu fui chamado a subjugar as coisas. E perceba que subjugar não é para que você chegar para o seu patrão e falar, ó, a partir de hoje essa empresa é minha. Que eu sou a imagem semelhante. Não, não é isso. Mas você vai ajudá-lo. Ah, Vinícius, mas é só ele que tem o lucro. Deus não te chamou para ter lucro. O trabalho não existe para te dar dinheiro. O trabalho existe para que a gente administre bem aquilo que Deus trouxe à existência. Deus chamou toda essa terra maravilhosa para nós. Deus criou todas essas coisas para que o homem desfrutasse. E o nosso chamado é organizar todas essas coisas. Trabalhar é você servir o seu patrão, ao mesmo ser patrão, para a glória do Senhor e para tornar o mundo melhor, para tornar as coisas saudáveis. Perceba como muda a nossa forma de enxergar o mundo. Você não está preocupado com o seu lucro. Você está preocupado com a glória de Deus. Deus te chamou para isso. Perceba, aqui também nos traz outra verdade interessante. Por quê? Porque não existe lugar para preguiçosos. É por isso que Deus diz para os preguiçosos, vão ter com quem? Com a formiga. Não sei se você já parou para gastar o seu tempo nisso. Lá perto de onde minha mãe mora, tem bastante mato, zona rural. E tem um lugar lá, que é uma rotatória. É rotatória, né? É uma rotatória. Que ela tem grama. E um dia eu estava passando ali com os meninos, tinha bastante caminho de formiga, sabe? E tinha umas formigas assim que eu vou falar para você, velho. Que elas tomam whey, treinam, sabe? Muito grande assim. E a gente começou a acompanhar o caminho das formigas. Sabe? E elas estavam subindo numa árvore cortando folhas. E tinham formigas muito pequenas, carregando folhas enormes. E elas andavam ali, parece que conversando uma com a outra. Corre ali que ali tem folha. Elas se batem no meio do caminho, vão se organizando, mas elas não se perdem, elas sabem onde elas devem ir. E quando uma folha é grande demais, vem uma formiga que a função dela é fazer o quê? É só cortar, ela não carrega, ela só corta. E ela vai lá, ela corta a folha, deixa menor, a outra formiguinha vem e pega. E elas passam a vida inteira fazendo isso, sabe por quê? Porque Deus ordenou que elas fizessem isso. E é por isso que o convite da Bíblia é que para quem é preguiçoso, vai observar as formigas. Se você é preguiçoso, se você não gosta de fazer nada, se você não quer trabalhar, é uma dica que eu te dou. Vai perto de um formigueiro e fica vendo o que as formigas fazem. Você sabe por que elas se mantêm e são a maior população da terra? Porque trabalham. Porque elas respondem à ordem do Senhor. E trabalham e juntam comida para si. E fazendo isso, elas glorificam ao Senhor. E esse é o chamado de todos os homens. Deus não gosta de preguiçosos. Por quê? Porque Ele chamou todos os homens a trabalhar, a organizar. O fato de sermos feitos à imagem e semelhança de Deus implica que somos chamados a trabalhar como Ele trabalhou. Porque a Bíblia diz que é o fim do quê? Que é o fim de sua obra. E a palavra obra que Gênesis usa é a palavra trabalho. Labor, trabalho. Deus trabalhou. E se somos feitos à imagem e semelhança de Deus, é natural que nós trabalhemos. Muitos de vocês estão namorando e vão casar. E sempre quando eu converso com alguns casais, eu digo isso. Primeiro ao homem, a sua responsabilidade é trabalhar. Ah, mas a minha vida é muito... O problema é seu, você tem que trabalhar. Deus te chamou para isso.
Quanto mais você trabalha, mais você se parece com Cristo, mais você se parece com aquele que te criou. Nós somos chamados a isso. E perceba que é uma forma que Deus tem de cuidar do mundo. Se você faz bem o seu trabalho, você cuida da sociedade, você organiza as coisas. Sabe, se um professor, ele se dedicar para ser o melhor professor que existe, aquelas crianças serão impactadas com aquilo. Se um médico fazer aquilo que faz para a glória de Deus, as pessoas à sua volta vão ser impactadas com aquilo. Sabe, se aquele cara que cata o lixo da sua rua, ele fizer o trabalho dele da melhor forma possível, para a glória de Deus, as pessoas vão ser impactadas com aquilo. Todo trabalho é importante porque todo trabalho reflete quem o nosso Criador é. Ele é alguém que trabalha, ele é alguém que se move, ele é alguém que não tolera o vazio, que não tolera o caos. Ele organiza as coisas, ele torna o mundo habitável. E é por isso que nós somos chamados a isso. E qual que é o resultado? O que o trabalho deve produzir? Será que ele deve produzir só riqueza? Será que ele deve produzir só sustento? O que a Bíblia diz que Deus fez ao fim de cada dia? Ele viu que aquilo era o quê? Ele era bom. Por 6 dias Deus trabalhou. Em 5 dias, ele disse, aquilo era bom. Só no dia 2 que ele não disse isso. Mas em todos os dias, quando Deus terminou o seu trabalho, o que ele fez? Ele contemplou o seu trabalho. Ele avaliou o seu trabalho. Ele terminou de colocar o sol no lugar e a lua, ele olhou para aquilo e ele falou, isso é bom. Deixa eu te fazer uma pergunta, você faz isso? Quando você chegar na sua casa no final do seu dia cansado, você senta no sofá e diz, será que aquilo que eu fiz foi bom? Será que aquilo que eu fiz se parece com aquilo que Cristo fez? Será que aquilo que eu fiz Cristo faria? O seu trabalho tem sido um bom trabalho? Quantos aqui são CLT? São empregados de alguém? Se eu ligar para o seu patrão e perguntar, você pode me dar testemunho dessa pessoa? Você quer falar assim, cara, esse cara, velho, eu não sei o que esse cara tem, mas ele é bom, ele é bom. O cara trabalhador, honesto. Sabe, se eu deixar 100 reais cair no chão, parece 500. O cara é justo. Ele não mente. Ele é temente a Deus. Ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Aquilo que ele faz é bom. Ele faz a empresa crescer. Ele atrai clientes. Ele é produtivo. Ele é feliz. Ele alegra o ambiente de trabalho. Você consegue avaliar aquilo que é feito pelas suas mãos? Você tem dado o seu melhor no seu trabalho? Porque ao fim de sua obra, ao fim de cada dia, Deus olhava e dizia que aquilo era o quê? Aquilo era bom. Você tem avaliado o seu trabalho? Nós deveríamos fazer mais isso. Ah, Vinícius, mas eu só estudo. Como você tem estudado? Gente, trabalho não é só aquilo que dá dinheiro. Trabalho é aquilo que faz você organizar. Trabalho é aquilo que faz você tornar habitável. Trabalho é aquilo que muda o mundo, que muda a realidade. Isso tudo é trabalho. Será que você pode avaliar o seu trabalho e dizer, o meu trabalho é bom? Aquilo que eu faço é bom, é justo, é para a glória do Senhor. Aquilo que eu faço tem aliviado a vida de outras pessoas. Aquilo que eu faço tem trazido alegria ao meu patrão. Ah, Vinícius, mas meu patrão não vale nada. A Bíblia fala isso. Se você tem um patrão que é descrente, que não vale nada, o que você tem que fazer? Serve ele, como se fosse o Senhor. Porque você precisa trabalhar para Deus. Tudo que tiver a mão para fazer, faça como se fosse para o Senhor. Ah, Vinícius, mas eu sou jardineiro. Se Deus te convocasse a cortar a grama das ruas da Nova Jerusalém, como é que você cortaria? Você ia deixar aqueles buracos tudo escavucado? Você ia cortar de qualquer jeito? A Bíblia nos convida a fazer todas as coisas como para o Senhor. Para que você no fim do dia consiga olhar para o produto da sua mão, para o fruto do seu trabalho e falar, isso é bom. Eu tenho dado o meu melhor, Senhor. Com as minhas falhas, com os meus erros, com as minhas dificuldades, mas eu fiz o meu melhor. O que as pessoas têm olhado para você, sabe qual tem sido o teu testemunho no seu trabalho? Você tem dado o seu melhor. E perceba, olha que coisa interessante que acontece no capítulo 2,
Verso 1 diz assim, que assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo o que neles há. Perceba, aqui a ordem. Ele diz que os céus e a terra, ou seja, todas as coisas agora estão completas. E além de estarem completas, há alguma coisa, ou seja, o problema de Gênesis 1, 2 foi resolvido. A terra não está mais sem forma e vazia, ela está completa. E o que Deus faz no sétimo dia? No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra, o seu trabalho. E nesse dia ele fez o quê? Ele descansou. E perceba, a ideia aqui não é que Deus olhou, trabalhou e falou, nossa, eu estou quebrado. Meu Deus, trabalhei 6 dias, eu preciso urgente de férias. Não é isso. Gente, Deus não precisa de 6 dias para criar. Quem precisa de tempo para criar as coisas somos nós. Nós somos limitados. Se Deus quisesse ter criado a terra em 1 segundo, Ele tinha feito. Ele pode chamar todas as coisas à existência. Por que Deus faz em 6 dias? Por que no sétimo Ele descansa? Porque Deus está nos ensinando como é que nós também devemos trabalhar. Por 6 dias nós trabalhamos e por um dia nós descansamos. E o que é o descanso? Perceba, não é a ideia de que Deus trabalhou tanto que Ele estava suado agora. Ele sentou lá na eternidade, Ele falou, meu Deus, meu pé está sujo, estou aqui com a mão tudo cheia de barro, fui fazer Adão, sujou minha mão, agora vou ter que limpar a cutícula, vou ter que tirar. Não, não é essa a ideia. A ideia é a ideia de contemplação. Deus, Ele descansa, porque Ele vê o produto do seu trabalho, e Ele se alegra, e Ele diz, isso é muito bom. E no verso 3 do capítulo 2 diz que Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra. Olha que coisa fantástica, Deus olhou para tudo que havia feito e se sentiu feliz. Ele olhou para tudo aquilo que ele havia feito e contemplou, isso é bom, isso é belo, isso é maravilhoso. Então ele abençoou essa contemplação, ele santificou. Por que ele faz isso? Porque ele quer nos ensinar que a finalidade de toda a obra da nossa mão é a contemplação. E aqui entra um assunto bem interessante. É por isso que você deve achar logo a sua praia. Você deve achar logo aquilo que você tem talento. Você deve achar logo aquilo que você ama, para que o seu trabalho produza o que? Satisfação, contemplação. Perceba por que Deus cria. Porque Ele é criador. Todas as coisas têm uma finalidade e você também tem uma finalidade. Ah, Vinícius, eu não sou muito bom em exatas, não sou muito bom em humanas. É que nem um brother meu que jogava bola, ele não era bom nem na bola rasteira, nem na bola aérea. Não, gente, nós somos chamados para alguma coisa, nós somos bons em alguma coisa. Talvez você foi chamado para ser pedreiro, talvez você foi chamado para ser pintor, talvez você foi chamado para ser jogador de futebol. Talvez você foi chamado para ser qualquer outra coisa. Não existe uma hierarquia de trabalhos. Todos os homens devem organizar o mundo. Não dá para ter só engenheiro. Se tiver só engenheiro, quem é que vai fritar aquela coxinha na banca da feira? Não dá. O mundo precisa de todo mundo. Porque todos os homens são criados à imagem e semelhança do seu Criador. E ao final de todo o seu trabalho, você deve fazer o quê? Contemplar todas as coisas e falar, Deus, muito obrigado pelo meu talento, muito obrigado pelo que o Senhor tem feito por mim, muito obrigado pelo meu trabalho, muito obrigado pelo meu patrão, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por mim, porque Deus faz isso ao final de sua obra, Ele contempla a sua obra, Ele se sente satisfeito, Ele trabalha e se sente feliz pelo fruto do seu trabalho. E perceba que o fruto do trabalho de Deus não é dinheiro, é satisfação em Deus, é satisfação nele mesmo, é alegria. E isso deve ser o fruto do seu trabalho. É você poder colocar a cabeça no seu travesseiro e falar, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem me dado a oportunidade de participar da sua grande obra no mundo. Muito obrigado, porque o Senhor tem me dado a oportunidade de te servir no meio de ímpios, no meio de incrédulos. Muito obrigado pelo aquele patrão mentiroso e sem vergonha que o Senhor colocou na minha vida, porque eu vou ensinar o evangelho para ele. Eu vou mostrar a diferença que é em Cristo Jesus.
Muito obrigado por todas as coisas. Então você se alegra, você contempla. Por quê? Porque a ideia do trabalho não é algo para ser penoso. Deus dá o trabalho ao homem para que ele contemple o seu Criador. Sabe, para que ele contemple a obra das mãos do Pai. Para que ele seja grato, para que ele seja feliz. É claro que a queda afetou essas coisas, sim. Por causa da queda, nós tornamos o trabalho algo penoso. Mas ele não foi criado para ser assim. Não é como Deus o fez. Porque Deus, ao fim de sua obra, Ele se alegra e Ele abençoa esse momento. Ele santifica, Ele descansa de toda a obra. E perceba, olha que interessante o que nós temos nas Escrituras. Eu não sei se você já percebeu isso. Gênesis 1 e 2, nós temos o quê? A criação de todas as coisas. E Deus diz que Deus criou, como tudo aquilo que nós falamos em todos os dias. Deus colocou ali o homem no jardim. Como é que era o jardim? No jardim havia rios. Havia o que no jardim? Havia duas árvores. Uma chamava árvore da vida e a outra árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós não tínhamos pecado, nós tínhamos tudo funcionando do jeito perfeito. Mas de Gênesis 3 em diante, tudo que nós temos é o quê? É caos. Mas quando nós chegamos em Apocalipse, o que nós encontramos de novo? Nos 2 últimos capítulos da Bíblia. Nós não encontramos mais caos. O que nós encontramos lá de novo? A árvore da vida, os rios, a paz, a harmonia. Olha que interessante o que a Bíblia está nos apontando, de que todo o nosso trabalho aqui na terra é para quê? De que todo o nosso labor, de que todo o nosso esforço aqui é para quê? Sobre o que fala Apocalipse 21 e 22. A Nova Jerusalém. O lugar onde haverá árvore da vida, onde não haverá mais choro, não haverá mais ranger de dentes. Vinícius, então nós trabalhamos aqui para que nós não façamos mais nada na eternidade, não. Porque Apocalipse 22 diz que nós serviremos o Senhor. Servir é trabalho. Mas nós trabalhamos aqui nessa vida sabendo que o fruto de todo o nosso labor, de toda a nossa devoção, de tudo aquilo que fazemos, é aquilo que nos aguarda na eternidade. É novamente a paz, é novamente o shalom, a harmonia com Deus, onde não haverá mais pecado, não haverá mais luta, não haverá mais choro, não haverá mais o quê? Mais caos. E qual que é a nossa função como crente enquanto esse grande dia não chega? A gente vai fazendo com que essa Nova Jerusalém seja presente na nossa casa, no nosso trabalho, nas nossas amizades. A gente vai mostrando para o nosso patrão ímpio como é que vai ser essa Nova Jerusalém. Sabe, quando ele é injusto com você e mesmo assim você permanece fiel, mesmo assim você continua trabalhando, você continua sendo honesto, feliz e alegre. Por quê? Porque o seu coração está em algo muito maior. O que a Bíblia nos aponta é que essa grande história não é só labor e sofrimento. Vai chegar um dia em que nós também contemplaremos toda a nossa obra, toda a obra de Cristo, e nós estaremos plenamente satisfeitos. Mas enquanto esse dia não chegar, qual que é a nossa função? Organizar, tornar a terra habitável. Deus chama todos a isso. Cada um na sua função. Vinícius, mas eu quero ser mãe somente, eu quero ficar na minha casa, criar os meus filhos. Talvez esse seja o trabalho mais difícil do mundo. Talvez não é o trabalho mais difícil do mundo. Organize. Sabe, torne a sua casa habitável. Vinícius, eu quero passar a vida inteira pesquisando. Faça isso para a glória de Deus. Faça o melhor. Porque trabalhar é isso. E faça isso sabendo que um dia, a Bíblia diz que a Nova Jerusalém vai descer. Então, a árvore da vida vai estar lá. E o fruto dessa árvore faz o que com os homens? Ele sara todos os homens. Perceba que Deus está nos apontando em Gênesis. Deus está apontando para Apocalipse. Deus está dizendo que enquanto todo esse período de caos estiver acontecendo, os seus olhos devem estar aonde? Na eternidade, no Senhor. Nós não trabalhamos para obter lucro, nós não trabalhamos para ficar rico, nós trabalhamos porque enquanto estamos aqui nessa terra, o que Deus espera de nós é isso: ordem,
Deus espera que a gente faça o nosso melhor em tudo, em que colocarmos as nossas mãos. Porque o que nos aguarda é essa vida de eterna contemplação ao lado do Senhor, onde nós continuaremos servindo ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Sabe, tire essa ideia da sua cabeça de que trabalho é uma desgraça, não é. Deus chama todos os homens a isso. Deus chama todo mundo a isso. Dê o seu melhor em tudo que você fizer. Vinícius, eu ainda não trabalho, só dê o seu melhor. Sabe, você tem estudado para a glória de Deus. Para de colar na prova. Sabe, você não consegue perceber o quão falha de caráter é isso. Sabe, você está desonrando o Senhor. Você está envergonhando o Evangelho de Cristo. Quando você não dá o seu melhor, você está olhando para o seu Criador e você está dizendo: eu não me importo com a sua vontade. Eu não me importo com aquilo que o Senhor quer de mim. Porque quando Deus colocou o homem e a mulher no jardim, Ele disse: governe, sujeite, sabe, domine, organize, faça o melhor. Isso é o trabalho. É todas as vezes que organizamos um ambiente de caos, é trabalhar. Sabe, então quando você for sair da sua casa para ir para o seu trabalho, lembre-se disso. Você está indo lá para mostrar a ordem que Deus colocou na criação ali também. Gente, eu vou falar para você e faz diferença. Eu não sei se você já trabalhou com um cara crente, temente a Deus, honesto. O cara faz muita diferença no ambiente de trabalho. Aquele cara, quando chega, ele fala: bom dia, como é que você está? Sabe, te dá aquele sorriso. Sabe, te dá aquele abraço, você está bem, vamos trabalhar. Sabe, o ambiente é mais legal, o ambiente é gostoso. Sabe, faça isso. Se você não conhece esse cara, seja você mesmo. Sabe, faça o mundo à sua volta se tornar um ambiente agradável, habitável. Deus te chamou para isso. Eu acompanho alguns de vocês pelo Instagram. Eu fico vendo lá algumas postagens de trabalho. A Wire é especialista nisso, né? Todo dia ela posta eu nem sei o nome daquele videozinho que passa rápido, mas é aquilo. Trabalhando ali, desenhando, não sei o quê. E docinho, chocolatinho. Mas sabe, faça o ambiente do seu trabalho se tornar um lugar que glorifique ao Senhor. Ah, Vinícius, mas ninguém lá é crente, mas você é. Ah, Vinícius, ninguém lá ama a Deus, mas você ama. Vinícius, ninguém lá trabalha para a glória de Deus, mas você pode fazer isso. O que acontece se você colocar uma candeia num lugar que está em trevas? As trevas vão dominar sobre a candeia? Não. Se você acende uma luz onde há trevas, a luz vai tomar conta de tudo. Talvez o seu ambiente de trabalho seja um inferno, porque Deus queria que nesse inferno Ele plantasse uma igreja, alguém crente, alguém temente a Deus. Então faça as coisas florescerem. Sabe, torne o ambiente um ambiente bom, que agrade ao Senhor, que glorifique a Deus. Faça o seu melhor, porque Deus chama todos os homens a isso. Sabe, Deus chama todos a organizarem o mundo. Sabe, Deus chama todos os homens a fazer aquilo que Ele fez na criação, para que ao fim de todas as coisas, para que quando aquele grande dia do Senhor chegar, a gente olhe para trás e contemple. Não foi isso que aconteceu com Cristo Jesus? Hebreus nos diz isso. E depois de ter realizado a sua obra, Ele verá o fruto do quê? Do seu penoso trabalho. Jesus também trabalhou. E no fim de tudo Ele olhou para trás. E Ele viu essa grande multidão que Ele comprou com o seu sangue. E Ele se alegrou. E Ele se alegrou porque Ele ganhou alguma coisa. Ele se alegrou porque Ele encheu os seus celeiros? Não. Ele se alegrou porque o assassino se arrependeu. Porque ele viu a glória de Deus no seu penoso trabalho. Ele viu a grande multidão que se dobrava diante do Eterno. E ele se alegrará, porque no dia que Cristo voltar, ele verá pessoas de todas as tribos e raças e nações prostradas ao grande Deus. Então ele vai contemplar aquilo com alegria. Porque essa é a finalidade de todo o trabalho.
é a contemplação, é a alegria, é a plena satisfação em Cristo Jesus. Ah, Vinícius, mas meu trabalho é péssimo. Faça para a glória de Deus que você vai se sentir feliz. Sabe, chegue todo dia na sua casa, no seu trabalho, bote sua cabeça no travesseiro e fala assim, será que aquilo que eu fiz hoje foi bom? Você é responsável por aquilo que você faz, porque Deus te chamou para isso. O mandato cultural de Gênesis, quando Deus diz governe, organize, é para todos os homens, sem exceção. Deus chamou todos a isso. Sabe, o trabalho não é um fardo de Deus, o trabalho não é uma desgraça, não é. Sabe, não trate o trabalho como os gregos tratavam. Sabe, não trate o trabalho como o nosso mundo tem tratado, não. É por isso que está esse caos, a nossa nação. Sabe, imagine se todos os políticos que fossem trabalhar fizessem isso para a glória de Deus. Você consegue imaginar isso? Se um só, se 10 fizessem para a glória de Deus. Se um ministro do STF sentasse e falasse, eu vou fazer para a glória de Deus. Eu vou organizar, eu vou trabalhar. Você consegue imaginar como seria a nossa nação? Mas isso pode começar por nós. Isso pode começar por mim e por você. Todas as vezes que você sair da sua casa para trabalhar, lembre-se de Gênesis, lembre do que Deus fez. De que Ele organizou, Ele trabalhou, Ele arrumou as coisas e no fim Ele fez o quê? Ele viu que era bom, Ele avaliou. E depois Ele fez o quê? Ele contemplou. Faça como Cristo, como Deus fez. Nós somos chamados a isso. Vamos orar? Deu para entender o que é trabalho? À luz de Gênesis, então o que é trabalho? É organizar o caos e é tornar o mundo habitável. É tornar o ambiente habitável. E qual que é a finalidade do trabalho? A contemplação, a glória de Deus, a alegria. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos por todas as coisas que o Senhor fez por nós, Pai. Nós te agradecemos, Pai, por esse grande chamado que o Senhor deu a todos os homens, Pai. Ó Deus, nos ajuda a cumprir, Pai. Nos ajuda, Deus, a cumprir com alegria, Pai. Ó Deus, nos ajuda, Deus, a vencer essas barreiras da nossa cultura, que diz que o trabalho é uma desgraça, Pai. Ó Deus, que possamos sair para trabalhar visando a glória de Deus e o benefício de todas as pessoas à nossa volta, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que possamos fazer o nosso melhor para organizar o mundo à nossa volta, Pai. Para tornar o melhor para as pessoas, Pai. Com a finalidade de glorificar ao Senhor e de contemplar eternamente a sua grande bondade, Pai. O seu grande amor, Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, nos auxilia nisso, Pai. Que enquanto caminhamos neste caos, Pai, possamos caminhar olhando para essa nova Jerusalém. Possamos caminhar olhando para essa nova vida eterna que nos aguarda em Cristo Jesus. Porque Ele também trabalhou e verá o fruto do seu trabalho, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, nos ajuda a fazer o nosso melhor para a glória do Senhor e para o benefício das pessoas à nossa volta, Pai. É em nome de Jesus que oramos, Deus. Amém, Senhor.